Então eu gostaria de convidar você para abrir lá em Juízes, no capítulo 3, e no versículo 12. Juízes 3 e 12. Irmãos, a história que vamos ler aqui agora é uma história real. É uma história verídica que aconteceu em torno de 3.100 anos atrás. Mas é uma história tão maravilhosa, de uma ação tão poderosa do Senhor, que reverbera até os dias de hoje. E não está aqui por acaso, não foi colocada, o Espírito Santo não inspirou o autor de Juízes, que, segundo os eruditos, muito provavelmente foi o profeta Samuel. Por acaso, irmãos. Juízes 3 e 12 vai nos falar de Eude. Quantos aqui já ouviram falar sobre Eude? Se fizesse uma gincana bíblica e falasse, Eude, me explica quem foi, você saberia? Vamos lá então, vamos aprender juntos. Juízes 3:12. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, tomando a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E por intermédio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ora, Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, quase meio metro, era um punhal. E cingiu-a debaixo das suas roupas, a sua coxa direita. Até aqui, tá? Mas deixa a Bíblia aberta, que a gente vai continuar lendo aí mais ou menos até o final desse capítulo 3. Bom, considerações preliminares. Irmãos, sempre que o povo de Deus peca, isso produz um efeito. O que o pecado produz como efeito colateral? Escravidão. O pecado é algo que nos escraviza. Irmãos, precisamos mentalizar isso. Porque quando estamos em tentação, a proposta do pecado é o seguinte: faça o que você quer. Mas o efeito do pecado é exatamente o oposto de alguém que pode fazer o que quer. Porque quem nunca pode fazer o que quer e é obrigado a fazer o que não quer, nós chamamos de escravo. Então, o pecado é a falsa liberdade. O pecado, ele te chama ou te provoca a uma liberdade, seja dono do seu nariz, seja você o seu próprio Deus. Mas o efeito do pecado é exatamente o reverso do que ele promete durante a tentação. O efeito é escravidão. Então os filhos de Israel desobedeceram o Senhor, diz o texto, e a consequência disso foi escravidão. E dessa vez aqui, propriamente dita, o escravizador morava ao lado, certo? Era o rei de Moabe. Moabe tinha fronteira, era uma bordinha de Israel. E é interessante isso daí, porque o pecado geralmente ele começa pelas beiradas. Você está entendendo, né? Ele começa como uma coisa opcional da sua vida, como assim, quase que uma escapadinha, uma desleixadinha, uma palavrinha que não deveria ser dita, um olharzinho que não deveria ter sido dado. E ele vai, e de repente ele cruza o Jordão e se coloca no centro do território. E constrói uma fortaleza para si, e aí você já não consegue mais dizer para ele, você dá licença agora, você pode sair? Não, agora é ele que põe as regras nas nossas vidas. E é isso que aconteceu aqui, nessa passagem de Juízes capítulo 3, ele é sutil, ele vai, e aí a gente clama, né? O povo de Deus clama ao Senhor. Irmãos, como é bom quando o povo de Deus clama ao Senhor. A gente vê pessoas, nós mesmos muitas vezes estamos aí oprimidos pelo pecado, e tentamos todas as opções possíveis, tentamos tratamentos, tentamos situações, e em última análise, quando não nos resta mais nada, a gente fala, agora só me resta o socorro de Deus, sabe? Parece assim, olha, eu vou das melhores para as piores opções da minha paleta de
de ferramentas, está entendendo? Primeiro eu vou aqui, depois eu vou aqui, depois eu vou aqui, eu vou gastando, não funciona, eu vou para a próxima. Aí quando chegar lá no final da nossa lista, a gente fala, agora eu preciso clamar a Deus. Irmãos, deve ser a primeira. Sabe, outro dia eu vi alguém falando assim, olha, a situação da pessoa de saúde é muito drástica. Agora ela caiu nas mãos de Deus. E a pessoa falou isso de uma maneira que parece que ela estava falando assim, agora ela caiu na mão dos sequestradores. Coisa assim. Tipo, tadinha dela, agora caiu nas mãos de Deus. Irmãos, nós sempre estamos nas mãos de Deus. E as mãos de Deus são as mãos que mais nos amam. Amém? Amém, glória a Deus. Cantamos isso, né? Estamos nas suas asas, aí, sob as suas asas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, Deus lhes suscitou um libertador. E se você ler os capítulos anteriores, você vai ver aí homens já sendo usados por Deus. Otiniel foi um grande líder que precedeu aqui Eude. E aí você pensa, agora Deus vai vai suscitar um libertador. Com certeza ele é alguém formidável, com certeza ele é alguém talentoso, com certeza ele vai vir montado no cavalo branco, com certeza ele é um cara de uma habilidade militar extraordinária. E aí a descrição que o autor de Juízes faz é meio que decepcionante, porque ele diz, é Eude. E a primeira característica que o autor cita é o seguinte aqui, é Eude, homem canhoto. E esse canhoto aqui, ele pode ter dois significados aqui nesse contexto. Ou ele significa que Eude tinha uma deficiência nas mãos, porque a palavra literalmente é inadequado, é de mão limitada, entendeu? Ou literalmente ele era canhoto mesmo, ele era canhoto, da mão esquerda. E seja qual fosse o significado, isso era extremamente depreciativo, extremamente desqualificável para qualquer homem, ainda mais para um guerreiro. Em que sentido? Primeiro que se ele fosse uma deficiência física, como alguns estudiosos suspeitam, né? Isso seria, imagina, um cara defeituoso. Se toda a nossa esperança está em cima de uma pessoa com movimentos limitados, meu Deus, que vergonha isso para nós. Do ponto de vista de força física, bruta. E, em segundo lugar, como a maioria dos estudiosos dizem, ele era de fato canhoto, isso também era extremamente negativo, o fato dele ser canhoto. Como os irmãos sabem, na maioria das culturas, até hoje isso é assim, né? Ser canhoto é sinônimo de suspeito, ser desprezível. A mão direita sempre foi um sinônimo de força, de destreza, de justiça, de sustento. E nós vemos isso daí perspassando, inclusive, nas Escrituras. Vários salmos, irmãos, e livros poéticos e proféticos, falam da mão direita como algo maravilhoso. Então, o Salmo 118, 16 vai dizer, a destra do Senhor se eleva, a destra de Deus faz proezas. Ora, se a destra significa justiça, força, salvação, habilidade, por conseguinte, a mão esquerda significa tudo o reverso disso. Então, falar disso daí, que uma pessoa, na antiguidade, era algo, que a pessoa era canhota, era sinônimo de dizer, olha, essa pessoa aqui é errada, essa pessoa aqui não é confiável, essa pessoa aqui é esquisita, essa pessoa aqui é desqualificada. Eu posso falar dos canhotos porque eu sou canhoto também, irmãos? Fiquem tranquilos. E não só nas culturas antigas, até hoje é assim. Na verdade, eu fui pesquisar quantos canhotos existem no mundo. Sabe o que eu descobri? Que ninguém sabe. Até hoje. Por quê? Porque tem muitos e muitos países e culturas onde os pais, quando percebem que o filho é canhoto, começam a corrigir ele, para que ele seja aceito socialmente, como alguém que não seja estranho ou esquisito. E no tempo dos nossos avós, muitos devem lembrar disso, muitos eram corrigidos. É verdade isso? Os professores batiam quando viam a pessoa escrever com a mão esquerda. Na etimologia dos idiomas, a palavra canhoto é ligado sempre a alguma coisa perversa. Você sabia disso? Você sabia disso? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Canhoto, em inglês, vem de left, que arcaicamente é de lift, ou seja, de fraco. O cara é fraco, o cara é canhoto. Em francês, deriva da palavra errado.
No italiano é sinistro, ou seja, é azarado, mal afortunado, terrível. Do russo vem da palavra maldoso. Você percebe isso? Agora imagine isso há 3.000 anos atrás. Você era canhoto. Então, Eude vai nos libertar. Quem é Eude? Eude é um canhoto. Você percebe como é que isso soa? Um canhoto, você está falando sério? Você está me dizendo que nós estamos clamando e Deus levanta alguém canhoto? Não pode ser. Senhor, levanta um animal então, para nós não passar a vergonha de ser um canhoto que vai nos libertar. Então Eude, e a ironia da coisa é que Eude era benjamita. Sabe o que significa Benjamim? Benjamim significa filho do meu prazer. Mas literalmente Benjamim significa filho da minha mão direita. Ou seja, filho que está na posição que eu quero. Filho da minha mão direita. Então, o cara é filho da minha mão direita, mas o cara é canhoto. É interessante porque a Bíblia vai descrever que havia na tribo de Benjamim 700 soldados canhotos, está lá em Juízes 20, versículo 16. E aí os estudiosos dizem, como é que tinha tanto canhoto numa tribo tão pequena? É porque provavelmente os canhotos só casavam com os canhotos. Porque quando pais normais, pais normais, aí eu falando, quando pais destros, já estou contaminado pelo que eu estou criticando aqui. Quando pais destros têm sabe qual é a chance, a probabilidade de pais destros ter um filho canhoto? 2%. E a chance de um dos pais canhotos, ou os dois pais canhotos, terem um filho canhoto é de 50%. Então, a probabilidade é que quando o pretendente chegava na casa e falava, mas ele é canhoto, então não serve para minha filha. Vai casar com uma da tua laia. Então se multiplicou os canhotos na tribo de Benjamim. Você percebe isso? Então Deus levanta um canhoto. Você que é pai, que a sua filha vai casar, fique tranquilo se for um canhoto, tá bom? O Senhor levanta um homem canhoto. Irmãos, quais são os seus méritos? Quais eram os méritos de Eude? Ele é alguém visto como inadequado, como fraco, como desprezível, como alguém que não era unânime, como alguém polêmico. Não vemos nenhum companheiro ao seu lado, apoiando ele, acreditando ele. Só que a gente não vê que Eude ficou frustrado com isso. Que Eude falou, poxa vida, ninguém acredita em mim. Poxa vida, eu nasci canhoto, que culpa eu tenho de ter nascido canhoto? Poxa vida, se pelo menos eu fosse destro, aí as pessoas talvez acreditassem em mim. E eu conseguiria apoio, e talvez Deus me usasse, e talvez as pessoas acreditassem em mim, e talvez alguém me desse uma oportunidade, talvez alguém ouvisse o que eu tivesse para falar, as minhas ideias. Não, Eude fez uma coisa, ele foi para casa, e no secreto da sua casa, da intimidade do seu lar, no anonimato completo dos olhos das pessoas, ele começou a forjar uma arma. Ele não se armou nas desculpas, não se armou nas ofensas, não se armou na sua posição e na sua condição social, na sua condição física, ele não prestou atenção nisso. Ele não se ressentiu, ele não se amargurou, ele não se desculpou, ele não se vitimizou. Ele simplesmente foi para casa e começou a trabalhar em segredo naquela adaga ali. E então ele escondeu aquela adaga na coxa direita. E isso fez toda a diferença nessa história. Por quê? Porque todo mundo que era revistado se apalpava a coxa esquerda. Porque era da coxa esquerda que se colocava a bainha para no movimento cruzado você sacar e atacar. Isso é tão verdade que até hoje as nossas camisas de botão, elas são abotoadas, perspassadas num ângulo, para que se alguém te atacar com a mão direita, ele não consegue penetrar na fresta. Sabia disso? Então, por isso que na camisa de botão, a parte que sobrepõe, geralmente o botão, é a parte esquerda, porque se alguém te ataca da direita, ele não penetra na fresta. Então, toda a lógica militar, inclusive repetiu na moda ao longo dos séculos, é que alguém ia te atacar pela direita. Que alguém só receberia treinamento adequado,
só teria acesso às armas se ele fosse destro. Mas aí a Bíblia diz que Eude fugiu à regra, e porque ele fugiu à regra, ele tinha uma vantagem. Irmãos, o que Deus está falando com a gente aqui? É que Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe, a Bíblia diz, aqueles que não são, aqueles que são, sabe, que ninguém acredita, que ninguém leva fé, aquele que receberam palavras aí dizendo você nunca vai dar nada. Esse Deus tem uma coisa com essas pessoas. É esse que Deus diz, olha, é você, é na sua história, é na sua limitação, no seu azar, entre aspas, que ali eu vou trabalhar, ali eu vou engrandecer, ali eu vou surpreender. Então Eude é esse cara, sabe? Ele esconde e ninguém suspeita, e então ele vai levar tributo a Eglon, está lá no versículo 17, olha lá comigo. Ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem gordo. E tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, Eude voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei, tenho uma palavra secreta a dizer-te ao rei. Irmãos, a gente não sabe se essa foi a primeira vez que Eude foi lá pagar tributo junto com alguns outros, e que ele conhecia o palácio, e ele manjou o palácio, a gente não sabe disso, a gente só sabe uma coisa, que ele foi lá, e quando ele chega lá, ele dá de cara com esse rei opressor. Quem é esse rei opressor? Ele é Eglon. O que sabemos de Eglon? Que ele era um homem guloso. A terra está na miséria, as pessoas definham, empobrecidas, exploradas, plantando, trabalhando, para que todo o fruto do seu trabalho seja colhido e levado de mão beijada para um homem que não tem nenhuma misericórdia dos outros, que quer tudo para si e que engorda em cima da miséria daqueles que ele está oprimindo. Ele sente prazer na dor, na angústia dos outros, ele enche a boca alegre e esbanjador, enquanto o povo desespera em miséria. Não lembra Satanás isso, irmãos? Não é assim que Satanás é? Quanto maior a tua desgraça, maior a alegria dele. Quanto maior a tua miséria, mais ele se sente rico. Esse é Satanás, é uma figura muito interessante. E Eude se retira dali, mas quando ele chega em Gilgal, a Bíblia diz que ele dá um cavalo de pau. Ele está indo embora, entregou todo o tesouro, está com seus companheiros, provavelmente cabisbaixos, humilhados, mas ele chega em Gilgal, e em Gilgal a Bíblia diz que existem vários ídolos ali, várias estátuas profanas naquele lugar que um dia foi consagrado, porque Gilgal foi o primeiro local onde se armou o tabernáculo em terra prometida. E durante muito tempo Gilgal era um lugar da presença de Deus, mas agora Eude chega em Gilgal, levanta os olhos e vê aquela desgraça. Aquele lugar que um dia foi um santuário, agora é um lugar onde ídolos tomaram o lugar. E Eude se revolta com aquela profanação, se revolta com aquela distorção de propósito. E ali a ira de Deus queima no coração de Eude, e Eude diz, vocês podem ir que eu preciso voltar para fazer uma coisa. E ele volta sozinho no caminho de volta. E aí ele vai lá e entra sozinho. Agora veja a coragem desse homem, gente. Ele entra sozinho num lugar que ele provavelmente nunca mais ia sair dali vivo. E ele volta. Aquela era a sua missão, não era a missão de ninguém mais. Tem coisas, sabe, amados, que Deus coloca no meu e no teu coração. Tem ídolos que eu e você precisamos derrubar. Tem missões, tem inimigos, tem opressões que eu e você temos que nos posicionar e que é missão minha e sua. Sabe assim? São coisas que Deus faz arder no nosso coração para a gente fazer, e é uma coisa que aparentemente alguém, se tu for falar para alguém vai dizer, olha, não sei, sabe, não sei se seria a melhor coisa a fazer. Será mesmo que esse é o caminho? Mas você sabe, eu sei que aquilo é o que a Bíblia diz que eu e tu devemos fazer. Então nós precisamos nos posicionar. Tem lutas que são nossas.
sei se você entende o que eu estou falando. Tem coisas que não adianta você falar, vamos ver, se os outros forem eu também vou. Se isso estiver em alta, eu acho que eu vou acompanhar. Não, tem coisas que Deus coloca no meu e no seu coração. São coisas que eu e você temos que fazer porque Deus vai cobrar de nós, não vai cobrar do nosso vizinho. Deus suscitou Eude. Não adianta Eude falar, vem cá então, para eu ter sucesso, nós vamos fazer, eu vou chamar todo mundo, eu vou chamar um exército, eu vou organizar, eu vou dividir as tropas, se a galera concordar comigo, daí beleza. Não, Gideão fez isso, Eude não fez. Eude sabia que aquilo ali era uma coisa dele e de Deus. Então Eude voltou, e ele foi lá, e disse, olha, eu tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E o tirano quer privacidade, foi na sua fresca sala de verão, fechou as portas, porque achou agora esse homem, alguns comentaristas falam isso, provavelmente Eglon disse, voltou ele quer um papo secreto comigo, com certeza vai trair o seu povo, com certeza vai me dar informação privilegiada, com certeza vai se vender para mim. Então, peraí, sai os soldados aqui, ele quer, é um segredo, ele é o X9, né? Vem cá, vamos no cantinho. Eu quero ver a palavra que ele tem para mim. Agora, o que Eglon não sabia é que a palavra que Eude tinha para ele não era formado por letras nem sons, era formado por uma lâmina, que não ia entrar pelo ouvido, ia entrar pela barriga dentro. Ele disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. E estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito, irmãos. E é naquele momento, irmãos, sabe, são as coisas que talvez as pessoas menos ponham fé na gente, é ali que Deus vai nos usar para ferir o inimigo de maneira mais profunda e mortal. Você acredita nisso? Aquelas coisas que talvez você diz, não, mas isso daqui não, nessa área não, com esse talento não, é ali que Deus vai surpreender. Deus tem os seus elementos surpresas contra o reino das trevas, e eu e você somos esse elemento surpresa, pela graça e pela misericórdia de Deus. E aconteceu então naquele momento isso daí, irmãos, que todo o orgulho, toda a riqueza, toda a gordura de Eglon ali, de repente se transformou numa desvantagem fatal. E aconteceu esse milagre de um canhoto sozinho entrar num palácio e matar o rei lá dentro, cara. Isso é muito épico. A obediência ao Senhor, pela fé, nos faz viver coisas épicas, irmãos. Mas agora Eude precisa de um segundo milagre. Porque a metade da missão foi cumprida, ele matou. Mas ele precisa sair lá de dentro da fortaleza com o cara morto. Porque se ele não volta e ele não sobe e anuncia para as pessoas, olha gente, Deus está fazendo algo diferente aqui, aconteceu um milagre, aconteceu 2 milagres, Deus está vencendo os nossos inimigos, a hora chegou, vamos nos reunir, vamos tirar o pó das armas. Se ele não acontece isso, as pessoas só iam saber que o Eude entrou lá, e o rei morreu, mas ninguém ia saber da coisa extraordinária. Então Eude precisa sair agora. Parece impossível, irmão, mas aí Deus desce, Deus trabalha, sabe? Quando a gente trabalha, Deus também trabalha. Quando Deus trabalha, a gente também tem que trabalhar. E aí Eude vai lá e fecha a porta, e pula por uma janela, e os soldados do rei entendem que o rei está usando o banheiro. Que o rei, e eu acho até pelo cheiro, né, irmãos? Desculpa entrar nesse detalhe fisiológico, mas até o cheiro das tripas jogadas no chão deve ter contribuído para o raciocínio dos soldados. Rapaz, o rei está demais, né? O rei está comendo aí, meu Deus do céu, essa mistura está complicada. E aí eles ficam esperando, não querem ser indelicados com o rei. E enquanto eles ficam ali fazendo hora, até o rei sair do banheiro, Eude escapa. Deus tem os seus caminhos, irmão. Deus tem os seus caminhos, cara. Ele vai passando pelos guardas, já deu o recado, está ali, tranquilo. Se revistarem ele, não vão achar a espada, porque a espada está, na verdade, dentro da barriga do rei, morto. E ele vai saindo, e Eude escapa de forma extraordinária, de onde nenhum outro homem poderia sequer pensar em escapar.
E então, diz o versículo 27, ele, tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo com ele à frente. E ele lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas. E a nenhum deles deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. E assim foi Moabe subjugado. Irmãos, a trombeta. De repente, o canhoto, o inadequado, o inapropriado, está no alto do morro, tocando a trombeta. Que som é esse que está vindo de cima da montanha de Efraim? Jovens de 18 anos não sabem o que é. Porque fazia 18 anos que havia silêncio, que aquela trompa de convocação não era tocada, não é verdade? 18 anos Eglon estava ali. E Eglon também ele fiscalizava exatamente a fronteira do Rio de Jordão. Então você não saía para escapar e nada de ajuda vinha de fora. Você não conseguia escapar quando estava dentro, saindo pela rota do Jordão, e nem ajuda de fora vinha também. Então aquilo era uma coisa sufocante. Mas agora Eude derrotou o improvável, o invencível, né? E Eude sobe e toca aquela trompa, aquela trombeta, convocando as pessoas para a guerra. E uma coisa que é muito interessante, irmãos, é que você vê que os filhos de Israel tinham armas. Que os filhos de Israel não estavam, é diferente, por exemplo, de quando os filisteus dominaram Israel, que eles confiscaram e proibiram eles de trabalhar com ferro, por exemplo. Então, na época de Saul, só Saul e Jonatas, seu filho, tinha uma espada, porque o resto era só pau. Mas aqui, irmãos, eles tinham armas. Mas onde é que eles estavam? Eles estavam escondidos, estavam pegando pó, estavam amedrontados, eles estavam desacreditados que até mesmo uma tentativa de reagir seria bem sucedida. Mas quando Eude toca a trombeta, e eles olham e falam, cara, Eude, cara, se Eude entrou no palácio, matou Eglon e saiu vivo e está aqui tocando essa trombeta, cara, é porque agora é a nossa hora, Deus está fazendo algo espetacular. Se Deus está usando Eude, Deus pode me usar também. Irmãos, a gente precisa de fé. Qual é a vitória que vence o mundo, segundo João, na sua carta, no capítulo 4? Esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A vossa fé. É a falta de fé que faz a gente não ter posição em Deus. É a falta de fé que a gente vê os problemas acontecendo e a gente não tem, não acredita que dobrar o joelho vai solucionar alguma coisa. É a falta de fé que faz que a gente, tem uma expressão fraca de adoração. Não se preocupem como o outro está, porque eu não acredito que Deus vai me usar para transformar a realidade do outro. Que Deus vai me ajudar, que eu sou parte do que Deus está fazendo de maneira gloriosa na terra. Então a falta de fé deixa a gente apático. Não nos falta ferramenta, não nos falta armas. Paulo diz, as nossas armas são poderosas em Deus para derrotar fortalezas. Mas a gente está apático. A gente está ali desacreditado, a gente olha e fala, Deus vai levantar alguém, mas eu não sou eu essa pessoa. Deus vai levantar um Rambo solitário, da fé, ungido, não sei. Mas eu não tenho participação nisso, E aí Deus vai lá e usa as coisas loucas deste mundo, e as coisas fracas, e as vis, e as desprezíveis, e as que não são, para dar um sacudão na gente. E a gente precisa tomar posição, portanto. E ele disse, sigam-me, porque o Senhor entregou na mão de vocês os seus inimigos. E então eles foram, se muniram, tiraram o pó da espada e da lança, e lembraram aonde, em que caverna, que buraco eles tinham escondido suas armas, e falaram, é a hora de sair da inércia, é a hora de seguir o libertador. Amém, irmãos? E desceram após eles, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles ficou. Isso é muito maravilhoso isso daí, porque
porque agora, irmãos, o feitiço virou contra o feiticeiro, não é verdade? Agora eles tomaram aquele posto lá na fronteira, aquela via de comunicação. É interessante isso daí. Satanás, de alguma maneira, tenta dominar as nossas vias de comunicação. Nós temos 5 vias de comunicação. Você sabe quais são elas, né? É o tato, é a visão, é a audição. Satanás monta uma fronteirinha ali, para que só entre o que ele quer. E não deixa nada sair dali. Você está angustiado, você quer comentar com alguém que você precisa de ajuda. Você quer expressar, você quer confessar um pecado. O diabo fala, não, não, aí esse daqui não passa aqui na minha alfândega. Fica aí dentro apodrecendo. Fica aí dentro morrendo a miséria, envenenando sua alma. Mas quando a gente se posiciona em Deus, irmão, há uma libertação das vias de comunicação, amém? Você começa a escutar a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você começa a não escutar mais a abobrinha, a fofoca e etc. A gente começa a cuidar do que os nossos olhos veem, escolhem para ver, mesmo quando ninguém está vendo. A gente começa a falar coisas boas, a gente começa a experimentar coisas diferentes e na medida certa. A gente começa a cuidar com o que toca, como toca, com que intenção toca. E aí vai, irmãos. Então agora a estratégia do inimigo reverte, cai na mão das pessoas de Deus. E ali, quando eles ocupam a devida posição, eles realmente são vitoriosos. Amém? Agora que nós falamos de Eude, nós falamos um pouquinho de nós, hoje é um culto de ceia, eu gostaria de falar um pouquinho de Jesus, irmãos. E é interessante porque quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso, ou seja, contra as hostes de Satanás, contra demônios, contra espíritos, mas também contra o pecado que habita em nós, Paulo vai dizer isso, contra o mundo, que é esse sistema organizado para nos tentar, nos derrubar, nos seduzir, nos afligir, nos perseguir. E Deus permite com que as aflições nos toquem, para que a gente perceba quem somos nós sem Ele, sem a sua graça, sem a sua força. E então nós nos voltemos e clamemos por Ele. E então do Senhor vem o libertador. Quem é o libertador? O libertador é aquele a quem o Pai diz, esse é o meu filho da mão direita. Quem é o libertador que Deus providenciou para mim e para você hoje? Ou há 2000 anos? Ele é aquele em que o Pai diz, esse é meu filho amado. Esse é o meu filho predileto. Ele é o filho das minhas delícias. Esse é Jesus, irmãos. Então, Jesus é o filho amado do Pai. Mas Jesus é surpreendentemente decepcionante para aqueles que fazem pouco caso dele. Não é verdade isso? O Senhor, sabe, todo mundo pensou, uau, ele vai ser também extraordinário, poderoso, sabe, um físico estrondoso, um porte poderoso, talvez apareça montado também no seu cavalo branco, com a sua espada poderosa, mas não. Quando ele apareceu, todo mundo disse, o quê? Esse daí é o escolhido de Deus? Não foi assim? Esse daí? Você lembra quando, lá em João capítulo 1, Natanael, né? Você lembra daquela história? Filipe e Natanael? Diz assim, Filipe encontrou Natanael, ele disse, olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, é Jesus, de Nazaré. Pô, de Nazaré, cara. Sabe, você está esperando que o cara seja um cara mundial, que ele seja instruído nas melhores escolas, que ele se assente e aprenda e beba da sabedoria dos maiores rabinos, que tenha os maiores diplomas, que tenha as maiores notas, que seja um menino prodígio, que seja alguém espetacular. E você está me dizendo que ele é Jesus de Nazaré? Você imagina alguém, sabe? Imagina aquele lugar mais remoto, mais cafundó, que você tem em mente, que você sabe que lá, sabe, não chegou nem a luz elétrica. E aí a pessoa diz, não, é isso aí, o maior sábio, o homem mais glorioso vem de lá. Você fala, não, lá não, né? Aparece Jesus, sotaque caipira. Você já pensou para pensar isso? Eles eram zombados pela maneira característica pelo qual falavam.
Você imagina as grandes verdades que o mundo esperou séculos, o grande mistério de Deus sendo falado em lábios com sotaque, que os outros falavam, é de Galileia, né? Então ele surpreende, sabe? Ele é um choque de expectativa e é esse judeu aí? É ele? É só isso? Tem essa envergadura? Tem esse físico? Eu esperava alguém como Elias, bombado. Esperava alguém poderoso. Mas não, irmãos, é ele. Quando ele vem, ele não vem montado num cavalo branco, ele vai se batizar ali, sabe, em identificação com a corja, com os piores. Ele entra no Rio Jordão lamacento, ele diz, eu estou aqui junto, vamos lá, eu vim para participar com vocês. E todo mundo fala, isso? É isso, João, que tu não é digno de desamarrar, sabe? Tu disse que tu não era digno de desamarrar, sabe, as correias da sandália, é esse daí, cara. Mas quando ele mergulha naquele rio e sai, os céus se lhe abrem. E o Espírito Santo desce e o Pai diz, esse é meu filho, o filho da minha destra, o filho do meu amor, o filho que eu mandei para libertar a todo aquele que nele crê. Você crê? Amém? Você crê? Não fizemos dele causa, sabe? Quem creu na nossa pregação, diz Isaías 53, sabe? Ele não tinha aparência, não tinha formosura, nós o olhamos, nenhuma beleza havia que nos agradasse, ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, ele é homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quem foi aquele amigo de Jesus que lhe deu uma palavra só de encorajamento? Quem foi aquele amigo que disse para Jesus, força, vai, sabe, não desanima, coragem? Não tinha ninguém. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, todos o abandonaram. Todos desqualificaram ele, todos desacreditaram ele. Mas ele fez uma coisa que eu e você precisamos entender para imitar. Ele foi para casa e se encheu da espada mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ele se encheu da palavra de Deus. Aos 12 anos a gente já percebe o que ele estava fazendo em casa. O que ele estava fazendo em casa? Ele estava se alimentando e forjando a lâmina. Você percebe isso? O paralelo? E ele volta para o anonimato. Ninguém está vendo ele, ninguém sabe, ninguém ouviu notícias. Mas ele disse para nós o que ele estava fazendo, quando ele nos aconselha também a falar, olha, você não vai para a praça pública orar, entra, fecha a porta do teu quarto, dobra e fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que te vem em secreto vai te recompensar. O que o senhor estava fazendo? O senhor estava forjando em secreto. 90% da sua vida, irmãos, forjada em secreto. Forjar uma arma demora muito mais do que desferir o golpe que você vai dar com ela. O Senhor passou 30 anos afiando aquela lâmina, aquela espada de 2 gumes, irmãos. E então ele escondeu aquela espada. Então quem olhava dizia, isso daí não oferece perigo, é só um judeu comum. E ele disse, escondi, lembra o Salmo? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o nosso Senhor. E ele vai, e todo mundo diz, isso daí não tem nada, só tem um problema, ou só tem um detalhe, que na verdade não é um problema, é a solução do problema. Quando ele abre a boca e saca aquela espada, ele arrebenta aonde ele vai. Ele é extremamente letal, ele é extremamente perigoso, ele é extremamente afiado, ele é extremamente cortante. A gente não precisa ter aparência, a gente só precisa ter realidade. A gente não precisa, sabe, a gente não foi chamado para ser metralhadoras de Jesus. Nós somos chamados para sermos portadores da sua palavra cortante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Porque ela é capaz de penetrar e dividir almas, dividir juntas e medulas, pensamentos e intenções. Até a divisão da alma e do espírito, lembra disso? Hebreus capítulo 4. Então é essa arma poderosa que o Senhor Jesus esconde no seu coração.
E quando ele abre a boca, diz a Escritura que nenhum homem falou como esse homem. Quando ele abre a boca, ele surpreende, ele causa estrago no reino de Satanás. Ninguém reparou o que Jesus carregava. Mas quando ele mostrou o brilho daquela lâmina, meu irmão, era a arma mais poderosa do mundo. E assim como Eude, ele entra então, ele passa por Gilgal, a gente falou sobre isso, e então ele vai lá e entra no trono, ou entra junto à fortaleza maior e impenetrável do seu inimigo. É interessante isso, porque na semana em que Jesus foi morto, a Bíblia diz que ele começa aquela semana indo no templo, que era um lugar sagrado, que era um lugar santo, que era um lugar de encontro, né? Do encontro das pessoas com o Senhor. E o que ele encontra lá? Profanação, distorção de propósito. Gilgal era para ser um lugar onde se invocava o nome do Senhor. E o que ele viu lá? Estátuas e ídolos. O Senhor, por sua vez, chega no templo de Jerusalém. Era um local consagrado, era um local de invocação do nome do Pai. E o que ele vê lá? Cambistas. Então ele se revolta, diz: o zelo da tua casa me consome, como se fosse um fogo ardente. Ele faz aquele chicote e expulsa os cambistas e vira suas mesas. E naquela semana mesmo, o Senhor sobe o Gólgota, sozinho. Gente, esses paralelos, são só eu que acho eles maravilhosos. Você percebe como o Espírito Santo estava de alguma maneira falando de Eude, mas fazendo, ou projetando uma sombra linda do grande libertador, do definitivo libertador escolhido pelo Pai? Então ele vai, o Senhor Jesus, ele vai lá e vai sozinho. Ninguém sabe exatamente qual é a grandeza da sua missão. Os 12 naquela semana estavam discutindo quem seria o primeiro-ministro, quem seria o ministro da fazenda, quem seria o ministro, quem se sentaria à sua direita. Sabe, ele está na última ceia e eles estão distraídos, achando: não vou lavar o teu pé não, porque senão tu vai ganhar vantagem, tu vai achar que tu merece ser o ministro da fazenda. E o Senhor está ali carregando uma missão que é dele. E aí ele vai para o Getsemane e começa a agonizar. Você sabe da história, nós estamos aqui lembrando disso, hoje é um culto de ceia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, ficai aqui, orem comigo. Ele procura companheiros. E o que fazem os seus supostos companheiros, irmãos? Estão nem aí para ele, o abandonam, dormem, um cochilo doce, enquanto o mestre sua sangue em oração. Aquela era a missão dele. Ele se entrega e vai e penetra, é pendurado na cruz, nós sabemos. E então ele entra, irmãos, aonde ninguém mais entra. O libertador está frente a frente com o inimigo do povo da aliança, ali na cruz. E ele carrega secretamente uma palavra de Deus para Satanás. Ele entra corajosamente nas profundezas do inferno da morte, portando a palavra mais temida pelos seus inimigos. E uma vez lá dentro, ele sozinho, o Senhor penetra nos abismos da morte, nas fortalezas de Satanás. E lá ele vai falar uma palavra para o obeso diabo. E o que ele diz, irmão? Qual é a palavra que penetra e destrói tudo? Ele diz: está consumado. E quando ele faz isso, irmão, ele arrebenta com as entranhas das trevas, amém? A palavra entra tão profundo que nunca mais sai. E aquilo ali faz com que aquele orgulhoso e inchado Satanás caia com o rosto em terra. Esse é o libertador que o Senhor providenciou para mim e para você. Glória a Deus. Essa é a memória que estamos fazendo da sua vitória. Ele faz isso. Aleluia. E aquele opressor que parecia invencível sangra condenado. Ah, irmão, está consumado. Sua missão foi levada a cabo, foi cumprida integralmente, e a sua vitória é indefensável, é inegável, é irreversível, é interminável. Está consumado. Aleluia. Louvado seja Deus. A Deus toda a glória.
Obrigado, Jesus, por tão grande libertador. Mas agora, irmão, que ele venceu, ele precisa de um segundo milagre. Lembra qual era o segundo milagre? O segundo milagre era voltar de lá. Era sair de onde ninguém jamais poderia sair. Uma vez que ele penetrou nos abismos mais profundos, sabe? Mais herméticos, ele conseguiu penetrar lá e derrubar do trono aquele rei maligno. Agora o Senhor Jesus também precisa voltar. E será que ele volta, irmãos? Ah, Deus, sim. Porque se ele não volta, se ele vai lá e só vai e não volta, sabe, a gente continua escravo. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós nem teríamos notícias do que ele teria feito por nós. Mas ele entra e ele volta. Sabe, a vitória já foi conquistada por ele, mas essa vitória precisava ser anunciada. Essa vitória já é real, mas ela precisa ser espalhada. Do contrário, a gente não vai entrar na posição que Deus espera que nós entremos. Assim, o chamado Jesus, ele escapa. Esse foi o segundo milagre. Deus ressuscitou o seu Cristo dentre os mortos. Ele foi, entrou, derrubou o tirano do seu trono e depois escapou. Sobrepujou potestades, principados, destronou, derrubou a coroa maligna das suas frontes, mas não ficou prisioneiro lá naquelas masmorras. Não, sabe, ele voltou, ele não foi como Sansão, que conseguiu matar o inimigo, mas ficou morto junto. Pedro, cheio do Espírito Santo, foi a primeira coisa que o Espírito Santo disse para Pedro pregar, que, sabe, encandeceu o espírito de Pedro no dia do Pentecostes, e Pedro abriu a boca para dizer exatamente isso, que ele foi, venceu e voltou. Então o discurso de Pedro em Atos 2, 23 ali, diz o seguinte: sendo este Cristo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E Pedro conclui: a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Sabe qual é a ideia? Romper o grilhão, sabe? É como se fosse uma série de lanças, assim, ó, esperando a cavalaria, sabe, entrar ali e se espetar, e o Senhor entra e arrebenta. É o Senhor que arrebenta com aquelas lanças, é o Senhor que arrebenta com aqueles grilhões. Porque era impossível, diz Pedro, que ele fosse retido pela morte. Era impossível, a morte não tinha direito sobre ele. A morte só consegue agarrar, sabe, com a sua mão de mortal e fechar e cadear aqueles que pecaram. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aquele que entrou na morte causou indigestão na morte, como Jonas causou no ventre do grande peixe. Por quê? Porque a morte nunca tinha engolido alguém que não devia, porque ele não pecou, ele foi o cordeiro sem mancha e nem engano se achou na sua boca. Então a morte disse: cara, não dá para ficar com ele aqui, não dá para reter ele aqui, eu preciso expulsar ele urgente daqui, ele está estragando com tudo aqui. E aí o Senhor é ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia. E o que ele tem feito, então, desde o momento em que ele escapa da morte em nosso favor, para a sua glória? Ele está tocando a trombeta, irmão. Ele está fazendo uma santa convocação, dizendo: ei, vocês, acovardados, desanimados, desacreditados, conformados na miséria, a hora chegou, é a hora de vocês irem às armas e me seguirem. Não é isso que Jesus está fazendo, amados? Ele está anunciando, e essas trombetas são os evangelistas: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho é esse? O evangelho é que nós estamos fadados à escravidão, mas Deus nos levantou um improvável libertador, que os homens não fizeram caso, que os homens desqualificaram, mas esse Jesus entrou, derrotou o invencível por nós, e saiu de lá vivo.
E Ele agora está nos convocando, as armas, vamos, sabe, se inflamem, tirem o pó das armas, tirem o pó da santidade, tirem o pó da palavra de Deus, tirem o pó, chega de inércia, chega de marasmo, chega de congelamento pecaminoso, se posicionem, me sigam, vão aonde eu vou, sejam os meus passos, me sigam. Irmão, você precisa acreditar nisso. Essa guerra é sua e essa guerra já é certa a vitória. Não duvide que você tem parte nela, não duvide que você está sendo convocado, chamado e tendo o privilégio, sabe, de fazer parte dessa vitória, de ser mais do que vencedor por aquele que te amou, por aquele que se entregou por ti e por mim. Aleluia. Gente, estou tão preocupado, sabe, com a igreja, estou preocupado. Estou preocupado porque Deus levantou esse rebanho aqui. E no começo todo mundo se empolga, que legal, é uma coisa nova, a gente gosta do cheirinho de novo, né? Cheirinho de novo, que legal, é uma nova igreja que está surgindo na cidade, que legal, quem sabe seja diferente, quem sabe tenha algo que as outras igrejas não têm, a gente até faz fantasias indevidas, né? Agora vai ter uma igreja. Irmão, a igreja está há 2000 anos aí. E aí vai o primeiro ano, todo mundo está animado, todo mundo quer saber como é que não é, tal, mas aos poucos, sabe o que acontece? Vai baixando aquela euforia inicial, vai baixando e a gente vai se acomodando, vai se acostumando com a vida da fé, vai entrando de novo no piloto automático, vai fazendo as coisas mecanicamente, ok, mais um culto, mas está chovendo também, se eu não for, também não vou deixar de ir com Jesus para o céu. E aí vai entrando nas coisas mecânicas, aí está tudo bem, beleza. No começo eu lembro que eu estava até querendo participar, mas depois o tempo passou, aquele me olhou torto, eu também, até hoje também não fiz muita coisa, mas também está tudo bem. E a gente vai entrando numa acomodação, num sono de morte, numa inércia. As espadas e as ferramentas que o Senhor deu para você e para mim, elas começam a se empoeirar, já não pego mais, já não está muito afiada, mas tudo bem, outro vai lá dar uma espadada no meu lugar, a gente vai se acomodando, e vai, o inimigo começa a vir pela borda, e vai dominando, a gente vai, sabe, ficando esquálido, vai definhando na fé, já não tem força para orar, já não tem força para se consagrar, já não tem força para se posicionar, está alguém doente, não, toma um remédio, nem precisa orar, e vai, sabe, se encolhendo, não tem força para evangelizar, a trombeta está na mão, mas não tem força para soprar, para dizer o que Jesus fez, quem Jesus é, e vai entrando assim, a culpa é do outro, 2024 já está acabando mesmo, não dá mais tempo de fazer mais nada. Irmãos, no nome de Jesus, sabe, escuta o Espírito Santo tocando a trombeta nessa noite, pega a tua arma, pega as tuas ferramentas, pega os teus dons, e vai queimar por Jesus, vai seguir os seus passos, desce da montanha, sabe, da inércia, vai se posicionar, vai derrubar Satanás no nome de Jesus. Nós somos seguidores do Cordeiro por onde Ele quer que Ele vá, diz Apocalipse capítulo 14, e essa é a palavra de Deus essa noite, amém? Sabe, é tempo, o Senhor conta conosco. A grandeza da sua vitória está em Ele ter voltado e está nos convocando e nós o seguirmos, e nós tomarmos parte da vitória que Ele inicialmente foi só dEle. Ele está nos chamando mais para o despojo do que para a batalha, e a gente está ali, não sei se vale a pena, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá, Ele foi sozinho, nós não vamos sozinho, nós estamos marchando lado a lado uns com os outros, com Ele à nossa frente. Sabe, o segredo da nossa vitória não está em fórmulas místicas, não está em penitências inúteis, não está, sabe, está simplesmente em nós obedecermos esse sigam-me, andem nas minhas pegadas, andem atrás de mim, me imitem, aquilo que eu estou fazendo, vocês vêm atrás fazendo igual. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E aí termina dizendo, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão, contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Sabe, a gente precisa disso. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. A gente precisa de duas coisas, irmãos. Primeiro, a gente precisa entender que Deus nos escolheu da maneira como somos.
As pessoas podem dizer, aquele ali não serve, aquela ali não é adequada, aquela ali tem uma história esquisita, aquele ali tem um jeito que não é o melhor, aquele ali não é tão talentoso nem tão talentosa. Esquece isso, irmãos. Deus te chamou para ser glorificado exatamente onde você é mais fraco, certo? Porque a graça dele te basta e o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa mente mais me gloriarei nas injúrias, nas fraquezas, nas críticas, nas polêmicas, nos descréditos. Por quê? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. E em segundo lugar, inércia. Sabe, nós precisamos reagir. Nós precisamos entender que nós não somos a igreja do futuro, nem a igreja do passado. Nós somos a igreja hoje. Você não foi uma pessoa que Deus usou, e você não vai ser uma pessoa que Deus um dia vai usar. Deus está te chamando hoje, dizendo, siga-me. É hoje, é agora. Você está escutando a trombeta? Então vem aqui, nós vamos orar junto. Vem aqui. Se você está bem, vem aqui, vem orar por alguém então. Mas nós precisamos ministrar uns nos outros. Você não veio assistir o culto, você veio participar e dar culto. E pedir que alguém segure na tua mão fraca, nos teus joelhos vacilantes, ou você estender a mão para quem está com o joelho fraco e vacilante. Você não entrou aqui para ficar na sua cadeirinha e depois ir embora. Não. Então, vem aqui, no nome de Jesus. Vem aqui. Gente, quantas vezes Satanás tem dito para ti que tu não serve? Quantas vezes Satanás tem soprado no teu ouvido dizendo, você não, está vendo? Ó? Você não tem jeito mesmo. Você não. Ninguém tem expectativa em você. Deus espera de você, porque Ele depositou o seu tesouro em vaso de barro. Quanta gente está precisando escutar dessa vitória? Quanta gente está precisando ouvir que o Senhor levantou um libertador e que essa vitória é minha, mas essa vitória também é das pessoas que estão morrendo lá fora em miséria e em corrente. É hoje, amado, é hoje e é com você. Quantas promessas você já recebeu? Alguns aqui têm promessas e palavras desde a infância, e os anos vão passando, os cabelos vão caindo, ou branqueando, ou caindo e branqueando, né? E o tempo vai passando e essas coisas não acontecem. Ele está tocando a trombeta e a gente está lá de braço cruzado. Não sei se é a minha hora. Não sei se essa convocação é para mim. Hoje não, hoje eu tenho um assunto primeiro para resolver. As armas, irmãos. Vamos pegar as armas, irmãos. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Abrace alguém do seu lado aí, no nome de Jesus. Abrace alguém do seu lado aí. O Senhor venceu sozinho, mas nós estamos lado a lado caminhando. Um defendendo o outro, um dando cobertura para o outro, um intercedendo pelo outro. Um dizendo, olha, coragem, sabe, você foi escolhido pela graça de Deus para fazer parte dessa vitória. Se posicione, filtre as comunicações, santifique os seus olhos, santifique a sua boca, santifique os seus ouvidos, santifique o seu tato. Aleluia. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Pai, antes de tudo nós queremos Te exaltar, Te louvar, Te engrandecer. Nós estamos aqui essa noite para fazer memória exatamente dessa vitória, exatamente dessa libertação, exatamente da maneira como o Senhor penetrou, Senhor, na mais profunda treva e destronou Satanás, e venceu a morte e voltou da onde ninguém volta. E hoje o Senhor está soando a trombeta no fôlego do Teu Espírito Santo, e nós estamos ouvindo ela essa noite, e nós queremos dizer, sim Senhor, conta com a gente. Ninguém pode contar com a gente, mas o Senhor conta com a gente, e nós dizemos,
pela fé que vence o mundo. Sim, Senhor, chega de pó nas nossas Bíblias, chega de pó na nossa vida de oração, chega de pó de se esconder e de definhar em miséria espiritual, mas na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai. Essa é a hora dos Teus filhos se posicionarem, essa é a hora e esse é o tempo aceitável. Hoje, se ouvires a Sua voz, não endureçais o coração. Pai, nós queremos vencer contigo, Pai. Fomos chamados para ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Queremos vencer seguindo Tuas pesadas, queremos vencer obedecendo a Tua palavra, queremos vencer saindo da inércia desse sono espiritual. Mas, Pai, não nos deixa adormecer, não nos deixa sonolentos, mas desperta, ó Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. No nome poderoso, santo, justo, glorioso do Cordeiro, nós oramos e nos alegramos.